Boa noite a todos. Então, mantendo o nosso acordo, esses vídeos vão ao ar ou na quarta ou na sexta, 18 ou 20 horas. Vou deixar programado como estreia, e aí quem tiver interessado em seguir ou interessado sobre algum livro específico, é só começar a acompanhar o canal e botar lá seguir a estreia. Porque o que acontece? Esse canal aqui basicamente são livros onde a gente faz uma resenha. Atualmente estamos numa série que todos os livros são relacionados à segurança pública. E nós estamos fazendo uma tríade que tem esse livro do Pachepa, tem o livro Subversão, do Yuri Bezmov, e tem um livro também, aguardado ali em cima, que será o último que eu vou ler, de um escritor cubano, que ele fala How the Drugs War Can Be Won. Como as drogas, a guerra contra as drogas pode ser ganha. Enfim, começando essa primeira parte, por que eles se relacionam com segurança pública? Falei isso no outro vídeo. Acho que tem uma relação direta de como as forças de segurança e os padrões morais dentro da civilização ocidental são observados. O general Yomi Pacepa, vamos lá, falando dele, foi o desertor de mais alta patente da KGB que nós conhecemos, tá? Foi com a patente de tenente general. Ele era responsável pela KGB romena. E esse livro aqui, ele conta, dentre outras coisas, ele fala que o principal trabalho da KGB não é o trabalho de espionagem. É interessante porque essa agência de espionagem, que não trabalha predominantemente com espionagem, o Bezmov fala a mesma coisa que o Pacepa. O Bezmov é um russo, também desertor da KGB. Fala a mesma coisa que o Pacepa, que o trabalho principal da KGB não é espionagem, o trabalho principal da KGB chama-se desinformação. O Pacepa é mais claro falando da desinformação, e o Bezmov é um pouco mais detalhado nesse processo, falando das etapas da subversão, que são a desmoralização, desestabilização, crise e normatização. O que acontece? O trabalho da desinformação, segundo o general nos conta, é que é muito interessante, porque quando ele é bem executado, ele começa a funcionar por si só. Ou seja, você consegue inserir agentes dentro de um outro país. A desinformação é isso, são agentes inseridos dentro de um outro país, que esses agentes conseguem transmitir uma informação sendo recebido pelos seus pares daquele determinado país, como se fosse uma informação verídica, mesmo que seja uma informação totalmente falsa, com o objetivo principal de destruir os valores morais, de fazer ruir aquela estrutura social. Então seria o quê? Seria, por exemplo, o presidente do outro país trabalhar para você, ou o primeiro-ministro do outro país estar diretamente relacionado, diretamente envolvido com a sua agenda de uma destruição daquela estrutura social daquele país. Então, isso pode ser feito, é um trabalho impossível. Ele menciona a desinformação feita com o Papa Pio XII, tá? Que foi o Papa que mais protegeu os judeus de que se a história na humanidade, e ele ficou sendo o Papa que recebeu mais condecorações judaicas, e terminou como sendo o Papa de Hitler. Para você ter ideia do tamanho e poder da desinformação, quando começou o trabalho de desinformação com o Papa Pio XII, foi através de uma peça chamada O Vigário. Enfim, não houve interesse nem da igreja, nem da comunidade judaica de contrapor aquelas alegações. Por quê? Porque era um lugar comum, era um de conhecimento livre de que o Papa tinha ajudado toda aquela comunidade, que a comunidade inclusive era muito grata por ele, devido a isso. Todavia, conforme os anos se passam, os anos vão passando, e vamos colocar assim, propaganda, que na verdade não é bem uma propaganda, é uma máquina mesmo da desinformação, a máquina vai ganhando espaço. As pessoas que conheceram o Papa, que viveram aquela época, vão morrendo, e a história contra aquele mesmo agente histórico vai sendo
retroalimentada. Uma retroalimentação, obviamente, positiva. Então, em determinado momento, o Papa Pio XII, que foi um homem santificado dentro da Igreja Católica e adorado pela comunidade judaica, passa a ser o Papa de Hitler. Então, é impressionante. Ele menciona também, o general menciona a participação soviética no que a gente chama de teologia da libertação, tá? Então ele fala que é um trabalho soviético de implosão do arcabouço religioso da Igreja Católica. Então, assim, para eles, a importância de coletar informações era mínima. Sob certo aspecto, o general falando, tá? O trabalho principal era reescrever a história. Reescrever a história, que é a desinformácia, que na verdade você está dando uma versão falsa daqueles fatos, tá? Então, quando você fala de reescrever, ele está falando da falsidade. Então, você vê, por exemplo, que Marx falava, né? Religião é o ópio do povo. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, obviamente, que a religião é um troço maléfico. Então, o trabalho desses agentes, dentre outras coisas, é destruir esse suporte das pessoas que é a religião. E eles procuram atacar a mente dos jovens. Uma coisa muito importante para o trabalho que é feito na KGB é atacar a mente dos jovens. Então, ele menciona no livro um capítulo muito interessante da história norte-americana, onde a desinformação pode ser vista sem problema algum, pode ser vista diretamente. Ele dá um exemplo de como essa arma seria usada. O Bill Clinton, em determinado momento da história americana, ele lamenta, enquanto presidente, ele era presidente à época, ele lamenta que, o Bill Clinton, vocês sabem, aquele presidente que foi empichado com um caso de um caso sexual com uma funcionária. Enfim, ele lamenta que, lembrando da infância dele no Texas, ele é texano, na infância dele no Texas, onde ele via no caminho dele igrejas de negros sendo queimadas, que isso era uma coisa muito comum. Foi feito um levantamento disso que ele falou um tempo depois. Nunca houve uma igreja de negro queimada, nem só no caminho que ele fazia, como nunca houve naquela região toda que ele morava. Então, obviamente, ele está contando uma mentira para passar uma agenda de divisão dentro da sociedade, tá? Uma agenda que você vê, quando o presidente negro foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos a ser eleito, a tensão racial nunca aumentou tanto quanto no governo do Barack Obama. No governo dele e na reeleição também, né, nos dois governos. Então, dentre outras coisas, o general Pachepa, ele menciona também o seguinte, que glasnost, a gente tem a ideia de perestroika e glasnost, que seriam a abertura econômica e a abertura social da União Soviética. Ele fala que glasnost não é isso. Glasnost, na verdade, é santificar os líderes russos. Olha que interessante. Ele fala que na década de 30, o dicionário soviético definia glasnost como uma deturpação de notícias a ser lançada ao público. Então, isso era a própria etapa da desinformação, é isso. É você criar a estrutura de uma forma que você está enganando aquelas pessoas, fazendo o que eles chamam de reescrever a história. Então, isso aí dá para ser observado de uma forma muito clara no livro 1984 de George Orwell, né? Então, o próprio Putin narra, em determinado momento, faz uma declaração dizendo que a morte da União Soviética foi uma tragédia lamentável. Pode até ter sido. Hoje em dia mesmo, na guerra da Ucrânia, tem gente que está lutando sob a bandeira soviética, usando o SPET, o emblema soviético na farda. Mas o que acontece? A própria destruição da União Soviética me parece ter sido uma arma de desinformação muito grande. Se nós observarmos que, desde o momento que acaba a União Soviética, o Ocidente fica sem defesa moral alguma contra o que os russos estavam fazendo. E os russos se espalham pelo mundo, nunca aparecendo tantos bilionários. Então fica 70 anos de governo comunista, quando termina, nunca houve tantos bilionários assim. Mais ou menos assim, tá? Essa ideia.
Então, o próprio general, nos afirmando que era membro dessa elite comunista, então o que era que ele fazia para... Como é que funcionava essa divisão, esse fim da divisão de classe, essa facilidade que ele tinha como membro da elite? O que ele tinha sendo membro da elite? Ele tinha uma frota de automóveis, ele tinha casa de campo, ele tinha chalé, casa de inverno, sauna, piscina, diversos motoristas. Então ele vivia num luxo ocidental absurdo. Ele vivia uma vida de rico que morasse no Ocidente. E ele fala, ele explica bem, entre outras coisas, também é interessante esse ponto do livro, que o Oswald, tá, o Lee Harvey Oswald, que foi quem matou o presidente Kennedy, era agente da KGB. Essa informação é até bem muito conhecida. O Oswald, inclusive, casou com uma russa. Eles fizeram um filme louco que... O filme diz que há uma teoria da bala mágica, que a bala se desviaria em vários... faria uma curva e tal. É um filme até do Kevin Costner. O Kevin Costner é o ator principal. E, enfim, acontece o seguinte, olha que interessante observarmos. Há uma coisa que chama-se posição anatômica. Sempre que é analisado um corpo, o decúbito é analisado numa posição específica, chamada posição anatômica. Então parece, às vezes, que olhando pela posição anatômica, que o projetil de arma de fogo, por exemplo, fez uma curva. Teria entrado, por exemplo, na mão, fez uma curva, saiu da mão, fez uma curva, voltou, entrou de novo no braço, fez uma curva e entrou de repente em outro local. Aí você pensa, poxa, que absurdo e tudo. Mas se você olhar aqui na posição anatômica, onde os braços ficam esticados para baixo, você, na verdade, quando recebe um disparo de arma de fogo, por exemplo, você pode estar com o braço flexionado dessa forma, então o projetil entraria aqui, sairia por aqui. Pode entrar aqui no meu braço, sair e ainda pegar o meu tórax. Você observa que o seguinte, essa narrativa do filme, de bala mágica, desse tipo de coisa, é um troço totalmente louco e imaginário, que sendo observado por um aspecto leigo de ver isso, porque qualquer profissional de medicina legal sabe que nós temos a leitura do corpo numa posição anatômica, mas a gente não tem que passar a depreender que o corpo estava na posição anatômica, que o decúbito estava na posição anatômica enquanto vivo. Isso é um absurdo. E o Pacheco, ele coloca, bem interessante, ele fala que essa desinformação ela é russa, ela não é soviética, que já existia na época dos czares, e conta um episódio que é feito que o Potemkin falseia uma aldeia para que a czarina ficasse encantada. Então, terminando aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Fala também que o Conselho Mundial da Paz é KGB. É muito interessante que tem num livro também, no Red Cocaine, que o autor menciona isso também. O soviético, ele tinha ele achava, tem vários livros que falam sobre isso, ele achava interessante esse tipo de construção antagônica. Então ele faz uma arma e ele coloca o nome de amizade entre as nações. Ele está tentando destruir outra nação, dando um exemplo, né? Drusma Norobov, amizade entre as nações, eu acho que é isso. E essa Conferência Mundial da Paz, outra arma criada pela KGB. Esse livro aqui não tem como não ler. Tá? Se você é um profissional de segurança pública, se você é uma pessoa que quer entender por quê, a gente tem que parar de colocar nossa mentalidade como se o que está destruindo a polícia, a sociedade, é inimiga da polícia, esse tipo de coisa. Calma aí. Por que a sociedade seria inimiga da polícia? Por que há um movimento transnacional no mundo ocidental apenas de desmoralização das forças de segurança, de destruição? Então, para entender isso, a gente vai um pouco a fundo e começa com o livro da desinformação, tá? General Yomi Pacepa, o livro é muito bom, de nota 1 a nota 5, sendo 5 a melhor nota possível. Nesse livro aqui, eu acho difícil não ter 5. Eu acho difícil ter 5. É um livro bem extenso, mas é muito detalhado. Ele tem minúcias da arma de desinformação utilizada pela KGB. São milhares de referências bibliográficas. E o interessante, vocês vão ver que o Pacepa e o Bismov narram a mesma coisa. Eles saíram da KGB e desertaram de todo o luxo em que viviam devido ao programa
vamos botar assim, ao fito-homicida da KGB, agindo em função dessa revolução dita proletariada, entendeu? Então, ele falava que, ele menciona que pessoas com um intuito homicida têm controle disso e que essa arma é usada, em última análise, nesse viés. E como ele tem repulsa a isso, ambos, tanto o Bismuth como o Pacepa narra isso no livro dele e o Bismuth também, tá? Ele decide desertar nesse momento, quando ele vê que não tem mais o que fazer, que essas informações do trabalho dele vai ser usado para matar outras pessoas. Ele não pode participar disso, segundo ele mesmo narra. Então, um livro bem interessante, Desinformação, General Yomi-Hai Pacepa. Essa ilustração da capa é magnífica, mostrando justamente uma mão controlando um fantoche. Altamente recomendado. Sigam meu canal, curtam, compartilhem. Se tiver curiosidade, dúvidas, só mandar. Muito obrigado, pessoal.